Ainda posso fazer prova testemunhal na via administrativa? No início da primeira fala do professor João Paulo, ele deu um breve passeio a respeito desse tema, mas eu queria que o senhor agora fosse com bastante afinco e ser bem mais esclarecedor, mais extensivo aí. Vamos lá. O que acontece? Dentro da via administrativa, existe a JA, que é a nossa ferramenta para prova testemunhal. Hoje, ela exige número de testemunhas não inferior a 2 pessoas, né? Que vão prestar depoimentos acerca das atividades rurais desempenhadas pelo segurado. Mas é muito importante a gente esclarecer o seguinte, que não é possível apresentar uma JA buscando a prova testemunhal dessas atividades rurais sem que se apresente no pedido um início de prova material. E aí, por que a gente dá um pouco de ênfase nessa questão do início de prova material? Vou tomar uma aguinha aqui que eu acabei me afogando um pouquinho. Porque o início de prova material é exatamente o que a expressão quer significar. O INSS não pode ser tão rigoroso a exigir, por exemplo, que o segurado especial, trabalhador rural, apresente um documento por mês para comprovar a atividade rural. E eu já vi a decisão de agência dizendo o seguinte, eu não lembro bem as palavras, os termos que a agência, que o servidor utilizou, mas dizia assim, olha só que interessante. Até tem o início de prova material, mas eu não vou instruir e não vou homologar. Não foi homologado o período de atividade rural, porque mesmo homologado não seria suficiente para a aposentadoria. Eu peguei essa decisão num processo, um pedido de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com uma das regras de transição trazidas pela Emenda Constitucional 103/2019. O que a INSS quis dizer com isso? Olha, até tem os documentos aqui, mas eu não vou ler, porque eu estou achando que, mesmo que eu leia essa caçambada de papel, o cliente, o segurado, não vai ganhar, não vai conseguir se aposentar. E aí, os professores falaram antes do dever de fundamentação, de relatório, tem que ser objetivamente atacado cada ponto dos pedidos administrativos. Então, sim, eu ainda posso e devo, não é posso, eu devo fazer prova testemunhal na via administrativa. Particularmente, eu acho que na via administrativa é o melhor momento de fazer a prova testemunhal, porque admite-se não é interferência, né? Mas admite-se a participação, é permitido, inclusive, é o direito do advogado participar da produção da prova testemunhal, inclusive com perguntas para a testemunha, caso ele entenda que o servidor que está realizando a JA não foi completo suficientemente para poder extrair a verdade dos fatos. Então, sim, é possível fazer a prova testemunhal na via administrativa, é necessário fazer a prova testemunhal, e nos pedidos eu sempre coloco um tópico, uma das alíneas do meu pedido, aqui no escritório, é assim, caso o INSS entenda que os documentos são insuficientes, deverá oportunizar o segurado a realização da JA. E uma coisa bastante interessante é que, assim, às vezes tem muito advogado que não sabe. A JA pode ser realizada na agência mais próxima da testemunha, por dia, né? Na N77. Então, tudo que puder ser feito para facilitar a produção da prova deve ser feito. Ah, mas os caras vão lá, por exemplo, eu moro em Capinzá, meio oeste, e aí tem uma testemunha que mora lá em São Miguel do Oeste. Se eu deixar essa testemunha aí sozinha na agência lá em São Miguel do Oeste, ser ouvida lá, o que existe a probabilidade de acontecer? De não ser extraída a informação que eu quero. Então, façam um esforço.
advogada que trabalha com produção de prova rural. Busque, de repente, fazer um intercâmbio de conhecimento. Contrata um advogado lá da cidade onde a testemunha reside, para que ele acompanhe, estabeleça com poderes para o ato, instrua esse amigo, esse colega, sobre as provas que você quer fazer, que é a prova testemunhal. E aí, vamos lembrar, estamos falando de segurados especiais. São pessoas cuja formalidade documental não faz parte do seu cotidiano, não faz parte do seu costume, da sua tradição. São pessoas que pouquíssimos documentos têm normalmente para provar as atividades econômicas desenvolvidas na propriedade. Então, vamos buscar entender a realidade desse cara, dessa senhora, desses agricultores, para a gente trazer isso para dentro do processo. Essa simplicidade de vida, às vezes, é prejudicial para a produção da prova, para a instrução processual. Mas nós temos que buscar ferramentas e formas de provar isso dentro do processo. Então, busque se inteirar de tudo que ele tem, dos irmãos, dos sobrinhos, dos tios, como se aposentaram, das provas emprestadas. E a JA é uma importante ferramenta de prova complementar. Não conseguiu convencer o INSS através de documentos, deverá o INSS permitir e realizar a JA, dando todos os instrumentos necessários para isso. Todas as formas, todas as condições. Então, sim, ainda posso fazer prova testemunhal? Devo fazer prova testemunhal na via administrativa? Eu acho que é o melhor momento de fazer a prova testemunhal. 2 a 6 testemunhas, e aí vamos lembrar. Quem é que não pode ser testemunha? Menor de 16 anos, cônjuge, companheiro ou companheira, pais ou filhos e colaterais até 3º grau, por consanguinidade ou por afinidade. Então, o meu irmão de criação não pode ser testemunha, né? Mas o vizinho pode. E aí, às vezes, a gente vê uma suspeição criada pelo INSS nesse sentido. Tá, mas como assim? Ele era teu vizinho de porta, né, de propriedade, dividia a cerca ali, fazia divisa com o teu terreno. Eu não posso confiar. Como não? A instrução normativa não fala isso. Ela fala quem é impedido de prestar depoimento e ser testemunha. Mas mesmo assim, lá na fase judicial, poderão ser informantes para complementar algum fato que ainda ficou obscuro, trazido pelas testemunhas, ou algum fato que ficou um pouco distorcido. Leve o informante, se necessário for, para complementar essa prova. Acho que, não sei se consegui esclarecer, talvez eu tenha sido muito extenso, mas fica essas dicas aí. Professores que quiserem complementar aí, e se eu falei algo a mais aí, me perdoe. Tá excelente, professor.